Aqui, pastor, aleluia, Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço apertado para nossa irmã Nadir. Eu não a conheço pessoalmente, mas já amo esta irmã. A gente vê a glória do Senhor na face dela. O que a gente não consegue ver na face de muitos por aí. Em breve eu vou estar aí nessa igreja, irmã Nadir. Para nós. Eu quero apertar a senhora, viu? Apertar sim e levar uma palavra, ouvir as suas experiências, que eu amo isso, não é? E levar uma palavra nesse ministério aí também abençoado, se Deus quiser. Nosso irmão também Feliciano, irmão abençoado, né? Pastor também Francisco, acho que é Francisco de Paula, né? Deus abençoe. Também quero mandar um abraço para nossa irmã, pastora Nadiceia Borges. Irmã Nadiceia Borges, Deus te abençoe poderosamente, irmã Nadiceia Borges. Também tem um varão lá, é o irmão Jailson Caroli. Irmão Jailson Caroli, Deus abençoe o senhor poderosamente. Amém, meu irmão? É o pastor também, Sandro Bosa, Deus abençoe poderosamente. Já passamos do tempo, né? Vamos falar um pouquinho dele, do nosso amado evangelista Davi Miranda Neto, né? Ele tem sempre algumas pérolas para nós. Fala, Davi, o que você tem para nós hoje? Jesus usava barba, coisa que na nossa igreja é tida como um pecado, como claramente não é pela Bíblia. A Bíblia não condena a barba, muito pelo contrário. Na época de Jesus, quase todo mundo usava barba. Então, essa questão, cara, pega muito. E começou a fazer uma barreira para jovens. Jesus usava barba, coisa que na nossa igreja é tida como um pecado, como claramente não é pela Bíblia. A Bíblia não condena a barba, muito pelo contrário. Na época de Jesus, quase todo mundo usava barba. Então, essa questão, cara, pega muito. E começou a fazer uma barreira para jovens. A barba no passado era motivo de honra para o homem. Tanto é que nós vemos que quando prenderam aqueles soldados de Davi, tiraram parte da barba deles e eles ficaram tão envergonhados que não queriam voltar. E o próprio Davi assinalou embaixo dizendo: fique aí até que a barba de vocês cresça. Por quê? Porque aquilo era uma cultura, um costume. A barba do homem era como um símbolo, não é? Vamos dizer assim, claramente de machismo. E essa história, na verdade, ela se prolongou na história. Até hoje tem homens que acham que o fato de ter bigode é sinal de homem. Nas Assembleias de Deus, por exemplo, isso era muito comum. Na década de 60, de 70, os homens tinham que ter o bigode, porque aquilo era um símbolo de masculinidade, de virilidade, enfim. Coisas bobagens. Ou seja, na verdade, a barba não tinha um mandamento no passado proibindo a barba. Mas, como tudo muda no passado, nós tínhamos, por exemplo, as leis, os mandamentos, em que o pecado era perdoado pelo derramamento de sangue de um animal. Sim, mas isso acabou, isso passou. No passado, por exemplo, eles casavam-se entre irmãos. Lá no princípio, Deus permitia que irmãos casassem entre si. Mas isso também acabou, Deus proibiu. No passado, por exemplo, eles casavam e não se separavam de maneira alguma. Tinha que morrer casado. Depois, o que o Senhor fez? Abriu mão e disse: agora podem divorciar. Então veio o divórcio, a carta de repúdio, de divórcio. Com o tempo eles estavam divorciando por qualquer coisa, Jesus veio e limitou e disse: não, só pode divorciar se for por causa de adultério. Então veja que as coisas vão mudando. As coisas mudam com o passar do tempo. No passado, por exemplo, os homens eram livres para andar cabeludos. Não havia um mandamento dizendo: olha, corte seu cabelo, não deixe crescer. No entanto, Paulo, ele escreve aos Coríntios e ele diz que é como quem está dizendo: não era necessário nenhum mandamento para os homens cortarem os cabelos, uma vez que Paulo, quando escreve a primeira carta aos Romanos 11, 14, ele diz que é vergonhoso o homem ter cabelos crescidos e que isso, quem nos ensina é a própria natureza.
que quem deve ter cabelos crescidos é quem? A mulher. E os homens, a própria natureza ensina que eles devem ter cabelos curtos. Ponto. Então, no Novo Testamento, a gente já vê uma ordenança. Aos pastores que gostam de andar cabeludos, barbudos, a Bíblia, ele diz, não há um mandamento bíblico. Ah, sim, não havia no passado, mas no Novo Testamento há. Há categoricamente Paulo dizendo que para o homem é vergonhoso. Ele pergunta, ou não vos ensina a própria natureza que é vergonhoso para o homem ter cabelos crescidos? Ponto. E essa natureza, ela veio lá de Adão, desde que o homem foi feito. Mas mesmo assim no passado os homens andavam cabeludos. E não andavam cabeludos porque Deus ordenava, porque Deus amava essa prática. Não, eles andavam cabeludos porque não havia um mandamento proibindo. Deus não deu o mandamento. Mas a própria natureza nos ensina e sempre ensinou que o homem deve ter cabelos curtos. De forma que agora Deus, de fato, proíbe. Impôs o mandamento. É como no direito, né? Não há crime se não tiver uma lei que diga que ele é crime. Então, não era pecado porque não existia um mandamento dizendo que era. Até porque Deus espera que o homem entenda pela sua própria natureza. Mas o homem é difícil de entender. Hoje nós guerreamos por causa de barba. Imagine. E a questão da barba? A questão da barba é que hoje, como tudo muda, a barba também entra na disciplina de ética cristã. Hoje, a barba não cabe dentro da ética cristã. Porque a barba, sim, primeiro, ela desfigura, descaracteriza o rosto. Ela muda até a aparência fisiológica, fisionômica do homem. Depois, porque a barba, ela serve de motivo de vaidades, cortes até malignos, detalhes, modelos até malignos que estão sendo usados hoje pelos ditos homens de Deus dentro das igrejas. Daí o porquê a barba dentro da ética cristã não cabe mais para os dias de hoje. Eu nunca disse, e já tem um vídeo meu dizendo, eu não me arrisco a dizer que quem usa barba vai para o inferno, mas arrisco a dizer que quem se dá o luxo de ter barba e fazer certos detalhes e usá-las vaidosamente, também tem tendência a cometer outros e outros erros, quebrar outras e outras regras, e isso se agravar no mundo espiritual e naquilo que a gente chama de santificação na vida do cristão. Daí o porquê o homem deve ter o seu rosto limpo, deve ter a sua face natural e não desfigurada pela barba. O que era usado no passado não serve para a igreja hoje. Olha, eu já falei sobre um pouco disso, tem muita, até meu próprio avô falava, né, música que não é cristã é música do diabo. Eu não penso dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria. Não é só porque não é uma música cristã que ela seja uma música do diabo. Agora, tem muita letra que não é necessariamente cristã, que fala sobre, por exemplo, a beleza da vida, o amor. Até meu próprio avô falava, né? Música que não é cristã é música do diabo. Eu não penso dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria. Não é só porque não é uma música cristã que ela seja uma música do diabo. Ora. Então eu posso ouvir uma música, ela não sendo muito feia, não tendo uma letra muito pesada, eu posso ouvir. Não precisa ser um louvor a Deus. Ora. Não é isso muito arriscado? Não seria isso muito tendencioso? Imaginou se os cristãos começarem agora a ouvirem músicas? Vamos ouvir músicas. Tem só que observar se ela não é pesada, né? Não sendo pesada, não falando um palavrão. O resto tá tudo bem. Não, meu amigo o evangelista. Não, senhor. O senhor está equivocado. A música, o que é música? Vamos para o contexto, vamos definir isso, vamos conceituar isto, né? Porque a música ela é uma combinação harmoniosa, desde instrumentos, sons, que a gente chama de ritmos, né? É uma combinação harmoniosa dentre instrumentos, ritmos e voz, composições, letra, né? Então tudo isso compõe a música.
E a música, ela é usada para quê? Através da música se homenageia, através da música se venera, através da música se presta culto, através da música se prestam sacrifícios. Todas as religiões da terra têm músicas, todas elas têm algum louvor que é cabível dentro daquela metodologia. Todo louvor tem uma direção, todo louvor, toda música tem um objetivo. Ela tem um porquê, ela tem um pra quê, ela tem um pra quem. Toda música, ainda que seja só os instrumentos, harmonias, a melodia dos instrumentos, ela tem um porquê, um pra quê, um pra quem. Os ritmos contam muito. Os ritmos, a composição da letra, o que está sendo dito, tudo isso é pesado na música. Então, quando eu digo que eu posso ouvir qualquer coisa, desde que eu mesma faça a medida dela ou meça para dizer se está pesado ou não, isso é muito arriscado para um cristão. Ora, o que eu devo perguntar? Primeiro, esta música adora a Deus? Não. Não louva a Ele? Não. Não é sacrifício para Ele? Não. Não é inspirada por Ele? Não. Não é por Ele esta música? Não. Nem é para Ele? Não. O que me explica, o que justifica eu estar me dando ao luxo de ouvir esta música? Como explicar isso, ô evangelista? Como explicar isso? Como eu, cristão, homem de Deus, vou me dar ao luxo de estar ouvindo uma letra que não é por Ele, nem para Ele, nem por meio dEle, não exalta Ele, vai me edificar em quê? O homem e a mulher de Deus devem fugir destas coisas. Quem é que está cantando? Quem são os músicos que estão tocando? O que é que essa letra diz? Exalta o Senhor? Louva Ele? Não. Então não cabe para mim. Porque se eu estiver fazendo assentamento para ouvir uma música dessa, que não louva Ele, que não é por Ele nem para Ele, não veio dEle, não foi inspirada dEle, e eu não sei quem está cantando, nem para quem está cantando ou tocando, eu não posso fazer assentamento, porque eu me encaixarei no capítulo 1 de Salmos. Bem-aventurado o varão que não se assenta, que não faz assento, que não faz ali lugar no meio dos escarnecedores. Se eles não adoram a Deus, eu não posso estar com eles. Se louvor não é para Deus, não pode ser nos meus ouvidos este louvor. Não, 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 senhores. Sabe o que é que Jó diz? Capítulo 34, 3 de Jó. Porquanto o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Cuidado com o que você ouve, porque isso é como um alimento que se come, que se ingere, e pode fazer muito mal para a tua vida espiritual, e o que ouvimos pode implicar na nossa salvação. Não e não e não e não. Se não é para Ele, não e não e não. Porfiai por entrar na porta estreita, por onde muitos se esforçam por passar.